A gente está num lugar engraçado, porque aqui nessa Academia Santa Gertrude, o João Falcão, ele trouxe o musical para cá, porque nós vendemos para o pessoal da faculdade aí. E aquela igreja ali atrás, que é a Igreja do Carmo, foi onde praticamente tudo começou em relação ao teatro. Eu estava fazendo uma peça com o centenário patrocinada pelos Carmelitas, que era o 4º centenário dos Carmelitas no Brasil. Frei Tito, prior do Carmo, que estava evangelizando tudo, fazendo uma turnê pelas igrejas barrocas do Nordeste. Era sensacional, o espetáculo Frei Caneca, Suplício Frei Caneca, texto de Cláudio Aguiar. E eu, como estava estudando teatro com o Luiz Maurício Carvalheira, consegui um emprego nessa turnê, ganhava bem, não é? E saímos pelo Nordeste, Bahia, Paraíba, aqui no interior de Pernambuco, Goiânia. E ali na Igreja do Carmo foi um dos últimos espetáculos. Havia um parque de diversão na frente da igreja. Era lua cheia, tudo isso tem a ver, porque eu era o contra-regra. Preparei tudo, turíbulo, tudo que tinha na peça, e fui à torre da igreja para ver a lua cheia nascer. Antes tinha um parque de diversão, nunca tinha andado num negócio chamado tira-prosa, que sacode você numa cápsula para lá e para cá, né? Andei naquilo, preparei minhas coisas, subi a torre para ver a lua nascer. Aí uma pessoa chegou e falou assim: olha, Moisés, faltou uma pessoa, faltou um ator principal, fulano vai entrar no lugar dele, você entra no lugar de fulano. Eu disse: uau, mas eu não estou preparado para ser ator. Mas aí foi minha primeira entrada em cena, assim. Eu estava desci daquela torre dali, vindo daquelas torres do Cine, que eu estava vendo a lua nascer, e entrei em cena. Minha primeira palavra foi assim, que era o tribunal a respeito de Frei Caneca, fuzilai-o, enforcai-o. Quando eu escutei a minha voz reverberando na igreja, naquela igreja ali que tem uma acústica fantástica, eu mesmo me assustei. Tinha uma capa, um capuz, assim, eu era um dos algozes, um dos juízes do Frei Caneca. Depois a turnê prosseguiu, logo a seguir foi quando eu me juntei ao grupo do João Falcão com esse musical. Muito pelo contrário, nós ganhamos um prêmio que se chamava Mambembão, da Fundação Nacional de Arte, a Funarte, e começamos a circular por todo o Brasil. De repente eu estava me apresentando em São Paulo, no Rio de Janeiro, recebendo críticas no jornal o Globo, na Folha de São Paulo. E para mim tudo aquilo foi muito excitante. Aí eu larguei a universidade e comecei, como eu já falei, a fazer teatro, assim. Não a escrever. Escrever só depois de uns 6 anos que eu já atuava, foi que eu comecei a escrever para teatro. Aí, sorte de principiante, ganhei logo 2 prêmios e aí fui sempre querendo mais escrever e me meti a dirigir. Mas eu não gosto muito de dirigir teatro. Eu gosto mais de escrever, e escrever é um ofício que você só aos poucos vai se... Como todo bom ofício, né? Mas escrever é o mais absurdo, é o mais próximo que você chega, eu acho, de Deus, assim. Porque você recria o destino dos homens. Você assim, o destino, você pode até mudar a história. Você viu tantos episódios históricos que são enquadrados. Como se você brincasse de ser Deus mesmo. Deus é o tipo de coisa que você não pode brincar de ser. É verdade. Comentário. Mas é como se você fosse Deus. É como se você fosse Deus, não é? Com todo respeito, mas... Ou você tem uma chegada bem rápida ao que seria o purgatório ou que seria o inferno também. Então a minha mistura de vida artística com vida acadêmica, na base se deu aí, eram os anos 80. Aqui em Olinda moravam os fidalgos. Quando os holandeses vieram para cá, eles queimaram Olinda, mas quando os fidalgos expulsaram os holandeses, então voltaram a reinar absolutos em Olinda. Foi um trabalho para Recife se livrar de Olinda e adquirir autonomia em 1710, na Guerra dos Mascates. Você veja, sempre eu estou voltando para essa coisa acadêmica, essa coisa de professor. Eu demorei um pouco quando saí da universidade. Meus professores falavam assim, porque eu fui o laureado da turma, aí eles falavam assim: você tem que emendar logo com o mestrado. Mas aí eu comecei a trabalhar e precisava de dinheiro, queria comprar apartamento, viajar, tudo.
Então eu não tinha tempo de parar para fazer um projeto de mestrado, nem procurar professores, bibliografia, tudo isso assim. Mas foi Lucila Nogueira que me deu uma luz em relação a essa questão acadêmica. Então eu fiz sobre o Chico Science, e concluí a minha especialização a seguir. Eu aprofundei o trabalho em relação, peguei uma corrente de estudos culturais, que era uma corrente que estava muito em voga no começo da década passada, e tive a oportunidade de estudar com um grande professor, um alemão, Roland Walter, que foi meu orientador, que pensava muito como eu e me deu grandes orientações sobre grandes autores como Eduardo Glissant, Fanon e muitos outros pensadores que trabalharam nos estudos culturais, como Baba e muitos outros teóricos. Então eu mergulhei nessa linha, concluí o meu mestrado. Já para o doutorado, eu não segui mais essa linha. Na especialização eu tinha trabalhado a questão do pós-modernismo, que foi a virada dos anos 90 a 2000. A seguir, no mestrado, trabalhei com estudos culturais. No doutorado eu segui outra linha, que foi mais a questão dos filósofos franceses, a partir dos anos 60. Então foi quando eu peguei muito a questão do Roland Barthes, não é? De pessoas que trabalhavam também na França, o Deleuze, o Guattari, e mergulhei também, peguei Sartre, que não é dos anos 60, mas estava na efervescência nos anos 60, né? Em 1960, Sartre veio ao Recife. Como eu estava estudando tinha meu objeto de estudo no doutorado, era Jomar Muniz de Brito, aí eu achei bem legal, porque Jomar gosta de Barthes, gosta de Deleuze, já passeou muito por Sartre. Então eu fiquei nessa linha, nessa corrente bartesiana, por exemplo, pós-estruturalista, as mitologias, alguma coisa assim, peguei mais essa linha do Roland Barthes. Então, pretendo, meu objetivo é realmente seguir a carreira acadêmica. Eu sou um professor. É muito arriscada a vida do professor, porque cada salto que você dá é um salto mortal. E eu não sou nenhuma criança, não é? Apesar da gente ter experiência, quando a gente é mais jovem e é professor, é mais fácil de você, hoje, tipo assim, preciso fazer uma viagem. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais consciente, e é um peso muito grande educar pessoas. Porque qualquer deficiência, eu mesmo me sinto culpado de qualquer deficiência de um aluno meu, embora muitas vezes sejam eles que não sigam a metodologia que eu indico em sala de aula. Então, mas eu fico muito satisfeito com a minha carreira acadêmica. Eu comecei a ensinar há uns 22 anos atrás. Foi uma surpresa completa para mim, quando pela primeira vez um aluno me chamou de professor. Foi ali, perto do shopping Itacaruna, um garotinho pobre, foi uma escola pública que eu estava, e estavam zombando desse garoto porque diziam que ele era catador de marisco. E foi aquele primeiro aluno ali que me chamou de professor. O fato de eu ter me mudado de Boa Viagem para Boa Vista, eu continuei na boa, mas foi uma coisa muito, muito absurda, porque eu não podia mais andar descalço, eu não era mais adolescente, eu tinha largado a universidade, a Boa Vista para mim, desde então nunca mais larguei a Boa Vista, embora eu tenha morado depois em Candeias, mas a Boa Vista para mim, se alguém perguntar assim, o que é Moisés, você tem que saber o que é a Boa Vista, o que é o bairro da Boa Vista, no Recife. Boa Vista para mim foi uma maneira diferente de ver. A primeira coisa que eu fiz, eu comprei sapatos de couro, botas,
quis me adaptar àquela vida urbana, frequentava clubes noturnos. O tempo também estava mudando, não é? Eram os anos 80, havia uma perspectiva, uma coisa chamada IUP, que era tipo você trabalhar durante o dia e curtir a noite. Mas eu não queria um serviço convencional, então eu me meti com produção de teatro e deu certo. Depois fui morar em Candeias com o pessoal de um grupo de teatro, num lugar muito bonito, onde era muita natureza em Candeias, né? Candeias boa, a Rua Jangadeiro, tinha uma lagoa, pôr do sol da minha janela, um apartamento super bom. E as pessoas desse grupo de teatro, que foi o grupo Trapézio, me ajudaram muito. Romildo Moreira, Jeane Bezerra, Zélia Salles, Manuel Constantino, Tereza Meira, que era do Balé Popular, Buarque, muita gente. Então, mas o lado urbano dentro do disse que eu tinha escapado, porque foi um mergulho muito terrível na Boa Vista para mim. Foi uma fase muito difícil. Quando eu olho as fotos, eu digo, poxa, como é que eu sobrevivi à Boa Vista? Porque o começo dos anos 80 foi pesadinho, viu? Toda aquela ideia que eu tinha de símbolos, não sei o que, foi pro inferno, porque ficou numa coisa bem material e urbana. E esse minha primeira narrativa, depois de adulto, né, que eu escrevi quando era criança também, uma narrativa sobre 2 palhaços de circo. Mas a minha primeira narrativa, então, foi uma novela que eu chamei de A Incrível Noite. Ela se passa toda dentro de um apartamento. É uma senhora que aluga os quartos do apartamento. Então eu contei a história de um apartamento com 3 quartos sociais e uma empregada. E tinha uma garota que ela alugou um banheiro. O nome era Bela. Ela termina como Hare Krishna, porque nessa época também eu ia fazer refeições aos domingos no Hare Krishna, lá em Casa Forte. Eu sempre fui meio metafísico, assim, sempre curti religiões, eu pensei que ia ser padre, né? Quando eu era adolescente, eu cheguei a vir aqui conversar com um abade no mosteiro de São Bento, mas aí desisti da vida monástica. Então, esse meu primeiro livro, ele traz toda essa coisa de um adolescente passando, a visão de um adolescente passando para a fase adulta. Tem cartomante no meio, tem muita coisa, porque justamente nesse período, eu estava morando na cidade, eu morei em 2 edifícios fantásticos, que foram o edifício Marajó, que tinha 23 andares, minha tia morava no 23º, então eu via Olinda, via Candeias, via tudo lá de cima, né? Então bem urbanoide mesmo. E depois morei no edifício ao lado, assim, bem sinistro, chamado União, que tem saída para a Saudade e para a Rua da União. E tinha uma bicicleta daquelas de marcha, então eu andava, eu saía para Candeias de bicicleta, eu era bem, digamos assim, danadinho. Então, em 83 surgiu a oportunidade de eu publicar essa história. Então, meus amigos fizeram toda uma coisa, assim, eu consegui publicar no Ministério da Fazenda o livro. Magdali Alves está na capa, que é uma grande atriz, amiga minha, e a gente fez uma performance absurda, as fotos são absurdas, na ponte Duarte Coelho, que é no centro do Recife, que dá para os Correios, entre São Luís e os Correios. A gente se vestiu com roupa do século XIX, ao meio-dia, um dia de semana, ali. Então as fotos para a capa do livro, quem tirou foi Lídio Varete. Esse livro foi lançado num bar Savoy, e tinha uma galeria do poeta em cima. E o Joaquim, que era um português, ele era amigo de um colega meu, ele deu um coquetel fantástico, tudo, a Rede Globo foi lá. Agora o fotógrafo que foi fazer o lançamento, Augusta Ferraz, participou de uma performance, Magdali, foi incrível, Bruno notícias nos jornais. Mas o fotógrafo perdeu todas as fotos, não tenho nenhuma foto desse lançamento, agora tem as fotos do happening na ponte do Arte Coelho desse livro. Esse livro tem uma certa repercussão, mas caiu no vazio. A capa dele era cor de rosa, eu tenho alguns exemplares, um exemplar eu acho, e as letras eram verde-limão. Foi a minha primeira grande dor, você sempre encontra um erro. E tinha uma maçã, com as pessoas dentro da maçã, na foto, e atrás também era o contraste da cor, que era na frente. Na frente era rosa, o que era rosa virava branco e vice-versa atrás. Então eu divulguei bastante, acho que foram poucos exemplares, foram uns 300 exemplares, não é? E saiu pelo Ministério
Ministério da Fazenda ainda era ditadura militar, né? 83, então o serviço público era assim, né? A gente não podia fazer as coisas. Esse foi meu primeiro livro. O segundo, eu demorei, foi em 2000. Então, olha, de 83 para 2000 não lancei mais nenhum livro. Foi um teatro só. E a minha vida acadêmica, né, que começou. Já que eu voltei, nos anos 80, eu voltei à universidade, onde até hoje estou, não mais no papel de aluno, já concluí meu doutorado, mas como professor.